E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Espalhavos. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje eu tô aqui com o Nicolas. E aí, Nicolas, tudo certo? E aí, meu parceiro, tudo certo? Tranquilo. Hoje a gente vai trazer um assunto aqui que segue um pouco a linha de um vídeo que eu já trouxe aqui, que é o de estrelas infantis que sumiram. Eu inclusive cito ele nesse vídeo, mas a história dele ali a gente tá de uma forma um pouco mais resumida e tal. E agora a gente vai realmente explicar exatamente o que aconteceu com ele, que é sobre o Macaulay Culkin. Sabe quem é o Macaulay Culkin, né, Nicolas? Sim, eu lembro dele em vários filmes na sessão da tarde. É bem filme, tipo, aqueles clássicos, assim, de infância, né? Tipo, Yeah. quando a gente é criança, tá lá de tarde sem fazer nada, ele vai estar na TV, principalmente no Natal, né? Porque ele fez o Esqueceram de Mim, que é talvez o filme mais marcante da época de Natal, eu acho. Esses filmes temáticos de Natal talvez seja o principal, ou tá ali pelo menos num top 5, um top 3. Então, o Macaulay Culkin, ele fez muito sucesso ainda criança, bem criança mesmo, com 10 anos ele tava estrelando esse filme. Então, é uma idade que você não tá preparado pra lidar com tudo que envolve uma fama desse tamanho. E depois ele passou por vários problemas, acabou tendo uma carreira bem diferente do que se imaginava, então a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, a gente não pode falar da história do Macaulay Culkin sem falar dos pais dele, principalmente do pai. Mas pra gente entender o contexto ali, os pais dele, então o pai, a mãe e também os irmãos que ele teve, que foram muitos, foram 7 no total. Então ali de início, né, com alguns dos filhos, os pais e os filhos moravam em um apartamento em Nova York, um apartamento bem pequeno, um apartamento que já seria pequeno até pra uma família pequena, mas imagina eles tendo bebê atrás de bebê. Sim, assim, imagina. Então eles passavam também por dificuldade financeira, então para manter todas as pessoas era realmente complicado. Bom, o Macaulay nasceu em 1980 e começou a atuar muito cedo, com apenas 4 anos. Ele fazia ali, então, papéis no teatro, depois na TV e também em filmes. Então naquela década, realmente desde muito novo ele já estava trabalhando, algo muito diferente para qualquer criança, né? Ele claramente tinha muito talento e por isso que ele passava, né, nos testes que fazia, por isso que ele conseguiu ter uma carreira de sucesso desde a infância, mas ele não fazia isso porque ele queria ou porque era, na verdade, até depois uma coisa que ele gostava muito. Ele fazia basicamente porque o pai dele mandava ele fazer, colocava ele nas coisas, e a gente já viu isso em outras histórias, né, de estrelas infantis. Na maioria dessas estrelas infantis. Porque os pais forçam um caminho pro filho, né? Então, tem a Lindsay Lohan também. Cada um lida de uma forma, né? Tem os que lidam de um jeito, os que lidam de outro, mas enfim, o pai que tá conduzindo ali a carreira do filho, com ele não foi diferente, e é mais específico aqui porque o pai dele queria muito que os filhos, pelo menos algum ali, desse certo nessa carreira, porque ele mesmo chegou a ser ator, mas não teve nada de destaque, não conseguiu manter uma carreira de ator de fato, assim, com papéis muito frequentes. O auge dele foi um papel de figurante em uma peça na Broadway em 61, que já é uma coisa ali bem interessante, mas no geral ele não teve coisas muito relevantes. Então o pai dele, o Kit Culkin, teve um papel muito importante para conduzir a carreira do Macaulay. Então o pai dele, o Kit, tentava com todos os filhos, mas tinha um ali que era o principal em certo momento, que era o Shane. Então ele levava o Shane para todos os testes, tentava realmente colocar ele em várias coisas. O Shane não conseguia tanto e o Macaulay, como acompanhava, começou a se destacar. Então era ele que os produtores demonstravam interesse, ele realmente chamava atenção, mesmo sem ser o foco do pai dele. O Kit não levava o Macaulay em si com a mesma vontade que levava o Shane, por exemplo. O Macaulay mostrou ali que ele era realmente o mais, pelo menos o que mais chamava atenção de todos os irmãos. E então, depois de conseguir já diversos papéis por conta desse talento dele, ele realmente conseguia naturalmente fazer um teste e dificilmente ele não passava. A virada de chave que teve ali na carreira e também pra família foi com um filme chamado Uncle Buck. Aqui no Brasil ele veio com o nome Quem Vê Cara e Não Vê Coração, em 1989. Bom, esse filme fez 67 milhões de dólares de bilheteria, que não é um negócio tão absurdo, mas já é um número bom, mas já é um número... acho que talvez pra época... Pra época também, Hoje em dia não seria tão absurdo, mas pra época 67 milhões de dólares é uma grana bem alta, né? Então é importante citar isso. Então o Macaulay também conseguiu ali uma grana já boa, ainda bem longe do que ele ganharia depois, bem longe mesmo, mas que já pra realidade da família, né, que era uma realidade bem de dificuldades financeiras, rico, basicamente deve ter ficado rico, ele né? De uma hora pra outra mudou a realidade da família dele. Então a família começou a depender do que ele ganhava. Bom, depois desse filme, o produtor John Hughes, que tinha trabalhado com o Macaulay, escreveu o roteiro para um próximo filme, que seria aí sim o que mudaria totalmente a vida do Macaulay, que é O Esqueceram de Mim. Ele fez, inclusive, já pensando totalmente no Macaulay como o Kevin, né, que é o personagem principal ali, deve ter pegado a pira do moleque o dele protagonista. Mesmo, né? Deve ter pegado a pira dele mesmo pra ser o personagem. Isso, certo? Ele percebeu algo ali, os trejeitos, a forma que ele agia e pensou, pô, encaixa totalmente na ideia. O Esqueceram de Mim, então, foi lançado em 1990, se tornou ali um sucesso absoluto, né? Foi um dos maiores filmes de todos os tempos naquela época. Ele só perdia em bilheteria pro ET,
e também pros filmes do Star Wars, então ele realmente chegou num nível muito absurdo, fez quase 500 milhões de dólares de bilheteria. Ainda mais em 1990, tava lançando vários filmes pica. Pois é, e daí pra esse se destacar tanto assim, tem que ter sido realmente algo muito fora da curva, né? Então, o Macaulay Culkin, da noite pro dia, ele virou uma celebridade, ele se tornou um rosto conhecido por todos os cantos do mundo, aqui no Brasil não foi diferente, né? Realmente, acho que não tem uma pessoa que não se lembre do rosto dele. Alguém que tinha televisão nos anos 90 ou 2000, lembra do rosto dele. Tipo, a Sessão da Tarde, não tem como. Lembra aquelas gêmeas também que apareciam nos filmes? Então, é a mesma coisa, né? Tem pessoas que, tipo assim, mesmo que você não vá atrás de saber quem é a pessoa, ela aparece tanto que tu sabe, né? Mas ele, nessa época, não sentia que ele tava ali fazendo realmente o que ele queria ou algo proposital. Ele falava que ele basicamente fazia o que mandavam ele fazer. Ele falava, inclusive, que ele não chegava nem a ler os roteiros, assim, com uma certa profundidade, com mais atenção. Ele chegava, assim, às vezes um dia antes de ter que ir pro set de gravação, dava uma lida no que ele precisava falar, chegava lá, falava as falas dele e ia embora, e era isso. E quem decidia as coisas era o pai dele, quem mandava ele fazer as coisas era o pai dele, também quem tava ali no set, mas que ele não tinha nenhum poder de decisão sobre que filme queria, que tipo de coisa ele gostava, então ele realmente sentia que estava vivendo ali como um robô. E foi justamente dentro desse contexto, né, nessa época, que as tensões ali entre ele e o pai dele aumentaram. Bom, como a gente falou, a família não tinha muito dinheiro, então viu ali no Macaulay uma chance realmente de mudar de vida e mudar a realidade por muito tempo, né? Então o pai dele sabia que era um momento que ele precisava ser bem inteligente para definir ali os próximos passos da carreira do filho, para que eles ganhassem de fato muito dinheiro, não ficasse só naquela coisa de fez um filme de sucesso e parou. Então ele negociou o próximo filme que o Macaulay faria, chamado Meu Primeiro Amor, um filme que também foi muito famoso, no qual ele recebeu $1,5 milhão. Bom, naquela época, as leis de trabalho infantil permitiam que uma criança trabalhasse por 10 horas por dia, o que hoje não é permitido, mas um dos pais, ou então um responsável legal, precisava estar supervisionando a criança o tempo todo. Então o pai do Macaulay largou tudo que ele fazia e seguiu ali, né, realmente a carreira do Macaulay totalmente de perto, ele estava em todos os momentos, por isso também ele sentia que ele era parte daquilo e também que ele tinha que tirar uma grana daquilo que eles faziam. Bom, sobre esse momento e sobre a relação com o pai em si, o Macaulay já disse que ele não se sentia próximo do pai de fato, mesmo estando próximo fisicamente, viviam juntos, trabalhavam juntos, ele estava praticamente 24 horas por dia com ele não sentia uma proximidade, assim, um carinho, nem de um lado nem de outro. Ele diz inclusive que o pai dele não gostava dele, até que ele começou a fazer sucesso, então ele meio que aturou, né? Ele pensou, pô, esse é o filho que vai me dar dinheiro, então eu vou ficar o tempo todo com esse filho por conta disso, mas não que de fato gostava do Macaulay, e também isso era recíproco. O Macaulay também não tinha nenhum carinho muito grande pelo pai. Ele também disse que sentia que o pai dele tinha certa inveja dele, porque basicamente o Macaulay conseguia fazer tudo aquilo que o pai dele sempre quis fazer e em pouquíssimo tempo, então até os 10 anos de idade ele já tinha feito meio que tudo, tinha sido protagonista de filme, tinha se tornado famoso mundialmente, tinha ganhado muito dinheiro, então é tudo aquilo que o pai dele queria fazer, mas não conseguiu, então ele despejou ali as frustrações dele no próprio filho, né? Ele também disse que o pai dele era um homem que ele considerava um homem mau, que ele não concordava com muitas coisas da forma que ele agia, que pensava, e que abusou dele fisicamente e mentalmente. Bom, no meio disso tudo, o Macaulay se sentia uma pessoa muito sozinha, solitária, ele sabia que todo mundo conhecia ele, era um famoso conhecido no mundo todo, mas ao mesmo tempo ele sentia que tudo que ele tinha que guardar, que ele não podia expressar pro pai dele também, porque eles não tinham esse contato realmente de afeto entre pai e filho, era uma coisa realmente profissional, mas ele começou a contar com uma pessoa específica que não é qualquer pessoa, é simplesmente Michael Jackson. Eles se conectaram basicamente porque o Michael passou por situações semelhantes que a do Macaulay, então os dois ali tiveram pais que desprezavam eles, apesar de deles sustentarem a família, sustentarem os pais, então os pais realmente tratavam os filhos como basicamente produtos, né, produtos que estavam rendendo dinheiro, rendendo lucro pra eles, mas não tinha nenhum carinho, não tinha nenhum afeto, nenhum cuidado com a forma de lidar com os filhos. Mas é claro também que tinha uma coisa que soava estranha, né, porque o Michael Jackson na época tinha 33 anos e o Macaulay tinha 10, então claro que rolavam muitas especulações, muitos comentários, pessoas que achavam isso uma coisa nada normal, mas a amizade continuava, inclusive os pais do Macaulay concordavam com essa amizade, não viam nenhum problema, então ao longo dos anos, inclusive o Michael fez amizade com várias crianças, isso também é algo que é conhecido por todo mundo, né, ele convidava as crianças, inclusive, para passar um tempo naquele parque de diversões que ele tinha dentro da sua própria casa, né, o Neverland, então isso realmente era um tema conhecido sobre o Michael Jackson, mas os pais do Macaulay, também ele mesmo disse que estava tudo certo, e ele já disse, todas as entrevistas que ele deu falando do Michael, ele disse que não tem nada de ruim para falar sobre ele, e que se acontecesse algo, ele teria falado, que ele é uma pessoa que fala de tudo, é muito
muito sincero, mas que ele realmente não tem nada pra falar que o Michael tenha feito. Inclusive no julgamento que aconteceu do Michael Jackson em 2005, ele testemunhou ali dizendo que as acusações contra ele eram totalmente falsas e ridículas. Bom, voltando pros rumos da carreira do Macaulay, em 1992 foi lançado o Esqueceram de Mim 2, que inclusive foi talvez ainda mais marcante do que o 1. Ele fez menos dinheiro, fez 359 milhões de dólares, mas foi talvez o que as pessoas mais gostaram, então de certa forma foi o principal dos filmes. O Macaulay recebeu 4 milhões de dólares, tem uma diferença bem grande para os 100 mil dólares que ele recebeu no primeiro filme, ali ele já estava realmente em outro nível, né? Então seria uma criança. Caraca. Uma criança ganhando 4 milhões de dólares para fazer um filme, então realmente era muito dinheiro, e como o Nicolas falou, na época 4 milhões de dólares valia ainda mais do que valeria hoje, né? Então esse filme de fato consolidou ali o Macaulay, né? Ele se tornou uma das estrelas infantis mais icônicas, mais marcantes que passaram em toda a história de Hollywood. E também consolidou outra pessoa como uma pessoa de muita relevância, o seu pai. Então o Kit Culkin, uma pessoa muito polêmica e com muitos problemas, como a gente já citou, ele se tornou realmente muito importante, porque basicamente para os executivos, para as pessoas ali do meio chegarem no Macaulay, que era quem eles tinham interesse, porque era uma estrela, né? Uma pessoa com muito talento, que estava fazendo muito sucesso, tinham que passar pelo Kit, e ninguém gostava disso. Em 1993, pra gente ter noção, a revista Premiere colocou ali o Kit como a 48ª pessoa mais poderosa de Hollywood, então na frente de vários produtores famosos de cinema, de atores famosos também, então realmente mostra como o Kit se tornou uma pessoa muito influente e conhecida por conta, claro, do filho dele. Só que como eu falei que ninguém gostava de negociar com ele, era uma pessoa realmente com uma fama de ser muito chata, de ser irritante, de ser difícil nas negociações, então muitos executivos reclamavam que o Kit usava ali desse poder que ele tinha conquistado pra tentar tomar o controle dos filmes que o Macaulay fazia, esse tipo de coisa, então ele realmente foi uma pessoa que fez muitos inimigos mesmo estando em uma posição tão alta. Ele, por exemplo, forçou que a mesma distribuidora que fez o Esqueceram de Mim, né, que fazia esses filmes do Esqueceram de Mim, colocasse o Macaulay como protagonista de um filme chamado O Anjo Malvado, que já tinha um protagonista definido, senão ele não liberaria o filho dele pra protagonizar Esqueceram de Mim 2, então a distribuidora acabou aceitando porque precisava do Macaulay no Esqueceram de Mim 2, aceitou essa, não é nem proposta, né, uma ameaça quase que o Kit fez, então o Macaulay foi o protagonista desse filme também. Bom, o Macaulay também fez outros filmes de sucesso, como Acertando as Contas com o Papai e o Riquinho também, que é outro personagem que fez ele ficar muito conhecido. Esse Riquinho eu acho que eu também assisti, ele já tava maior, né? Já tava maior, mas também é um filme que ficou bem famoso e passou por muitos anos, né? E pra gente ter noção da fama que ele tinha, a atriz Catherine O'Hara, que fez o papel da mãe dele em Esqueceram de Mim, chegou a comparar a ascensão dele com fenômenos como os Beatles e também Elvis Presley. Bom, mas em meio disso tudo ele não tava muito feliz, ele tava se sentindo muito desgastado, então em 1993 ele dizia ali desesperadamente pro pai dele que precisava de uma pausa, e ele disse que o pai dele dizia coisas tipo, ok, mas era um ok da boca pra fora, e na prática ele continuava tendo que trabalhar muito, quando via já tava em mais um set de gravação. O Macaulay também disse que nessa época ele tava ganhando muito dinheiro, que ele não sabia o quanto dinheiro que ele tava ganhando, mas sabia que tava ganhando muito dinheiro, que a família já tinha se mudado pra uma mansão, que a realidade era totalmente diferente, mas mesmo assim ele não conseguia usufruir tanto dos luxos e das, não é nem luxo, né, mas do conforto que ele tinha conquistado com o suor dele, que era quem tava trabalhando lá por 10 horas, às vezes mais, por dia, né? Ele diz, inclusive, que o Kit fazia com que ele dormisse no sofá, simplesmente porque ele podia mandar no filho. Então, fazia o filho dormir no sofá, mesmo tendo uma mansão e muito conforto disponível. Macaulay, então, fez mais filmes. Nessa época, ele lucrava cerca de 8 milhões de dólares por filme. Então, mesmo ainda sendo uma criança, ele já tinha uma fortuna muito grande, né? Mas aí chegou um momento que ele conseguiu, de fato, dar uma pausa na rotina, o que ele tanto queria, o que ele tanto precisava. Ele, então, parou por 8 anos, e isso ele considera que foi muito bom pra ele, realmente era necessário, né? Por conta dessas situações que a gente viu ele mesmo relatar, mas acabou sendo a gota d'água pro divórcio dos pais dele. Então eles entraram ali num processo de divórcio e também numa disputa da guarda do Macaulay, mas essa guarda não era exatamente por amar o filho, por ter carinho pelo filho, por querer ter a proximidade dele. Na verdade era por conta de um motivo bem claro, né, do dinheiro dele. Então a única forma que o Macaulay teve de se proteger de toda essa situação que acontecia no entorno dele, né, ele queria realmente seguir uma vida que ele tinha mais poder de decisão sobre as coisas que ele fazia, foi se emancipando dos pais e contratando o seu contador como seu responsável legal. Então ele conseguiu dessa forma garantir que a sua fortuna ficasse com ele, né, depois de um bom tempo sem usufruir nada disso. Essa fortuna, inclusive, que na época era avaliada em cerca de 200 milhões de dólares. Caraca, pai. E aqui tem uma informação importante, inclusive, que o Kit, o pai dele, basicamente não apareceu mais. Ele sumiu, ele não vê o Macaulay desde meados dos anos 90, então basicamente o Kit era um cara que queria
ter muito o controle das coisas. No momento que ele viu que ele perdeu, que ele não teria mais esse poder de decisão sobre o filho e sobre a carreira do filho, ele sumiu e até hoje eles não têm uma boa relação. Bom, no meio de 10 anos que ele não teve papéis no cinema, então ele realmente ficou bem sumido, as pessoas se perguntavam, né, o que tá acontecendo e tal, por que ele não volta. O Macaulay tava vivendo ali algumas coisas normais, né, de crianças, então foi pro ensino médio, viveu algumas coisas totalmente naturais e depois viveu uma adolescência bem movimentada ali. Ele fumava, bebia, às vezes era visto também pichando paredes, fazendo assim, esse tipo de coisa meio rebelde, né, que a gente já viu inclusive outras celebridades fazendo, então esse tipo de coisa. Ele também basicamente estava tentando viver uma experiência contrária que ele teve na infância, né? Se na infância ele não tinha poder sobre nada, ele queria mostrar basicamente para ele mesmo que ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele tinha total controle das ações dele, então talvez isso também tenha deixado ele dessa forma um pouco mais rebelde, digamos assim, né? Enquanto isso, a mídia, claro, ia atrás de cada passo dele, porque era uma estrela de Hollywood fazendo ali atos que normalmente as pessoas não querem ver as celebridades fazendo, não querem ver a celebridade fumando, bebendo, fazendo coisa na rua. Sim, exatamente. Então tem toda aquela perseguição que inclusive aconteceu com vários outros famosos, como a Lindsay Lohan, que o próprio Nicholas falou. Teve também a Britney Spears, né, que é uma história muito conhecida de como a mídia também era Porque muito em cima basicamente dela. eles também não sabem como viver sem ser famoso. Sem ser famoso, Desde criança. Tipo, É. com isso em cima deles, Então, não sei o que. Tudo que ele fizer vai ter gente comentando, então isso deixa a cabeça da pessoa também muito mexida, né? Justin Bieber também é outro que passou muito por isso, né? Tudo que ele fazia, a mídia ia lá e tudo virava Daí notícia. fica tipo assim, pô, só porque eu sou famoso eu não posso ir no shopping. O cara começa a ir no shopping e fica louco. Acaba dando, às vezes, mais raiva ainda dentro da pessoa e mais vontade de fazer É. coisas consideradas erradas até, né? Então isso aconteceu com ele também, mas ele mesmo disse que as reações e os comentários na época eram exagerados. Ele disse que ele não fazia nada mais do que qualquer menino de classe alta ali de Manhattan, em Nova York, faria. Bom, em 2003, já com 23 anos, então já mais maduro, né? Ele decidiu que era hora de voltar e voltou em um filme chamado Party Monsters, só que não deu muito certo, assim, os críticos foram bem críticos de fato com esse filme no sentido negativo e o retorno dele acabou sendo considerado negativo. Ele estava então ali lutando para ganhar algo que chegasse pelo menos perto de $1 milhão, então ele já estava bem longe do patamar financeiro que ele teve em outros momentos e o público também já não ia mais assim atrás dele, já não tinha toda aquela gana de acompanhar o que o Macaulay estava fazendo, como aconteceu em outros momentos e como acontece com muitas celebridades, né? Então ele também tinha um dilema ali dentro dele, ele sentia que ele era velho demais para atrair um público mais jovem e que o público que ele tinha conquistado na infância já tinha superado ele. Então ele conseguiu um papel de coadjuvante no filme Saved, que aqui no Brasil chegou como Galera do Mal, e a performance dele foi elogiada, então deu ali meio que um respiro ali, uma sensação que ele podia estar engatando uma sequência positiva novamente, só que bem nesse momento veio mais uma notícia negativa sobre ele tinha sido preso por porte de drogas. A polícia encontrou com ele 17 gramas de maconha, 8 comprimidos de Xanax e 16 Klonopin no carro que ele tava com outra pessoa, então ele foi preso, isso virou notícia também. Tinha bastante coisa. No mundo, é bastante, né? Pô, porque... Xanax tinha vários, né? 8 comprimidos, então realmente ele não foi uma coisa que ajudou a imagem dele, né, que ele tava tentando reerguer ali, né, tava tendo de novo uma mídia positiva por conta da performance que ele teve na Galera do Mal, só que aí veio essa notícia negativa, então acabou fazendo com que ele se sentisse também retraído novamente. Bom, e foi mais ou menos nessa época que o Macaulay começou um relacionamento com a Mila Kunis, que é outra atriz muito famosa, outra atriz que inclusive foi uma estrela infantil, né, ela fez trabalhos como That 17 Show com apenas 14 anos, então ela sabia também como era ser uma criança muito famosa, mas apesar de serem dois atores muito famosos, eles tiveram uma vida ali muito privada, muito fechada, raramente eram fotografados ou vistos em eventos. Bom, então aparentemente, mesmo sem ter notícias, o Macaulay estava num período mais tranquilo também, só que em 2008 ele foi surpreendido por uma notícia bem negativa. A irmã mais velha dele, a Dakota, faleceu voltando de um bar, ela foi atingida por um carro. Então ele ficou muito abalado com a notícia, é claro, e piorou, porque nesse mesmo momento ele e a Mila terminaram o relacionamento. Então, no momento que ele já estava passando por uma vulnerabilidade, ele teve mais uma notícia negativa que foi perder a pessoa ali que era parceira dele por 7 anos, mesmo que ele já tinha tentado inclusive se casar com ela em alguns momentos, não estava dando certo, eles foram namorados apenas por 7 anos, acabaram terminando o relacionamento e ela mesma inclusive já sugeriu em alguns comentários algo do tipo de ter deixado o Macaulay no momento mais vulnerável dele, então isso realmente mexeu com a cabeça dele. Bom, depois disso, as fotos públicas que apareciam do Macaulay eram fotos que preocupavam as pessoas, aquelas fotos que, é claro que a gente não pode dizer por uma imagem o que a pessoa tá passando, mas aquele tipo de foto que as pessoas
pessoas comentavam, tá muito magro, tá com aparência de doente, tá drogado, tipo, tá com a cara de abatido. Então a gente sabe que tipo de coisa existe. Isso aconteceu com o Macaulay também, então não tinha evidência ali de... Algumas manchetes eram feitas sobre ele, algumas claramente exageradas ou às vezes inventadas. Tinha manchetes como, o Macaulay tá viciado em heroína e tem apenas mais 6 meses de vida. Então não tinha nenhuma evidência pra isso, mas ele de fato admite que foi o momento mais sombrio da vida dele. Ele diz que não conseguia comer tudo aquilo que ele gostava, que ele não conseguia dormir, que ele não também sentia um propósito pra acordar. Ele basicamente tinha perdido ali a vontade de viver e de fazer suas próprias coisas. E isso ficou ainda mais forte porque em 2009 veio outro baque, que foi o falecimento do Michael Jackson, uma pessoa que ele tinha muito carinho, tinha muito contato, era realmente um amigo próximo dele há tanto tempo. Então, juntando tudo isso que ele tinha passado já desde a infância, depois teve esse momento um pouco mais tranquilo, depois voltou a ter notícias muito negativas, fez com que a cabeça dele ficasse muito mexida e basicamente o que ele queria era ser deixado em paz. Em 2013, então, depois de ter lançado algumas músicas com o grupo The Pizza Underground, que ele formou ali um grupo de rock comédia, umas músicas que eram mais voltadas pra comédia, pra dar risada do que ser levadas a sério como música em si, ele se mudou pra Paris, ele simplesmente decidiu de uma hora pra outra se mudar pra tentar tranquilizar a cabeça. Ele disse que deu certo, que ele passou anos ali realmente melhores do que ele tava passando antes. E aí em 2018 veio outro momento que mudou a vida dele pra melhor, porque no set de gravação do filme Changeland, então ele já tava voltando ali a fazer aparições esporádicas no cinema, na TV, ele conheceu e começou a namorar a Brenda Song, que foi inclusive outra estrela infantil. A Brenda Song, pra quem não se lembra, a gente vai pôr a imagem aí, talvez muita gente vai lembrar, foi a London Tipton de Zack e Cody. Então ela também fez ali uma série que fez sucesso absoluto, né, por todos os cantos do mundo, da Disney. Então ela se tornou uma pessoa também conhecida no mundo todo, e também era outra pessoa que, assim como a Mila Kunis, né, que ele namorou, tinha um passado semelhante. O Macaulay inclusive fala que ele não acreditou ali que a Brenda realmente queria namorar com ele, queria ter um relacionamento, porque ele já estava tão desiludido da vida, das pessoas, de relacionamentos, que ele não botava muita fé assim que alguém ia gostar dele, ia querer realmente de fato formar uma vida ao lado dele. E outra coisa que ele também achava que ele nunca ia querer era ter filhos, porque ele tinha um trauma da própria infância, ele sofreu muito, então ele era meio traumatizado. Mas em 2021 veio a notícia de que a Dakota, a primeira filha dele, tinha nascido. Dakota, como a gente falou ali acima, é o nome da irmã dele, né? Então o nome foi escolhido em homenagem a ela, e 2 anos depois ele teve mais um filho, o Carson. Bom, desde então ele fez mais alguns papéis e também algumas dublagens. Inclusive em 2021 ele fez ali um grande retorno para a 10ª temporada de American Horror Story, foi elogiado inclusive pela atuação dele, agradou ao público, e em 2023, então no ano passado, ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama. Foi um evento ali bem emocionante, inclusive ele chora lembrando da vida dele, da carreira dele, chora inclusive falando da Brenda. Então ele disse que ela mudou a vida dele, que ela era uma pessoa que ia estar mais feliz do que ele mesmo naquele dia, porque ela é uma pessoa que fica muito feliz ao ver ele bem, e que ele tava precisando disso, né? Realmente era uma pessoa que passou por tanta coisa, que precisava de alguém que fizesse deu a volta por cima, né? recuperar ali o amor pela vida, pelas pessoas, e foi ela que ajudou muito ele nesse caminho, né? Bom, então basicamente essa é a situação do Macaulay agora. A gente não tem tanta notícia assim sobre ele, continua sendo uma pessoa muito fechada, é um casal também de famosos, mas que não expõe muita coisa. É realmente talvez reflexo do que ele passou na infância, né? Muitos dos famosos que a gente viu na infância têm uma realidade muito diferente agora do que pessoas que se tornam famosas já um pouco mais velhas, ou agora numa geração que já é totalmente da internet, desse tipo de coisa. Outra pessoa que eu lembro que é assim, inclusive, é o Justin Bieber, que de vez em quando tá postando uma coisa ou outra, mas tanto de informação que ele expõe ou que ele deixa que seja exposta, comparado com as outras épocas dele, é totalmente diferente. Então o Macaulay também é outra estrela infantil que, por na infância dele terem falado tanto sobre ele, até inventado coisas, nesse momento ele não quer expor. Então por isso que a gente vê tão pouca notícia sobre uma pessoa que é tão conhecida mundialmente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aqui da forma que a gente abordou. E se você gostou, é claro, deixe seu like aí que ajuda bastante a gente. Comenta aqui o que achou, comenta outra ideia de vídeo, talvez seguindo essa mesma linha de atores, de filmes, esse tipo de conteúdo, e se inscreve no canal se não é inscrito ainda, que é bem importante pra gente. Tamo junto, até a próxima.